Imagine por um momento que você está navegando em um pequeno barco no meio de um oceano escuro e revolto, onde ondas gigantescas de informações, opiniões, pressões sociais e emoções passageiras batem constantemente contra o casco da sua sanidade, ameaçando virar a sua embarcação a qualquer instante. A maioria de nós vive exatamente assim, à deriva, acreditando que estamos no controle do leme, quando, na verdade, somos apenas joguetes das correntes invisíveis do mundo exterior e dos nossos próprios impulsos internos. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Um espaço dedicado a mergulhar nas águas profundas do conhecimento humano para resgatar pérolas de sabedoria que podem transformar radicalmente a nossa forma de viver. Ou a capacidade de ter uma mente verdadeiramente lúcida, organizada e soberana. Os antigos costumavam dizer que a verdadeira felicidade do ser humano repousa em duas colunas fundamentais, um corpo sem dor e uma mente sem confusão. E é fascinante pensar que, enquanto gastamos fortunas e horas incontáveis nas academias para esculpir os nossos corpos, frequentemente deixamos o nosso cérebro, a ferramenta mais extraordinária do universo, atrofiar-se na passividade do dia a dia. Existe uma lei fisiológica inescapável que dita que qualquer órgão que não é exercitado acaba por se tornar inútil. E com a nossa capacidade de pensar, não é diferente. Mas você pode estar se perguntando neste momento se nós não pensamos o tempo todo, já que passamos os dias debatendo, argumentando e consumindo informações. A triste realidade, que precisamos ter a coragem de encarar, é que na maior parte do tempo nós não estamos pensando por nós mesmos. Nós estamos apenas ecoando os pensamentos dos outros. Nós pensamos segundo a nossa classe social, segundo os livros que lemos superficialmente, segundo as notícias que consumimos de forma voraz, segundo a nossa rádio favorita ou o nosso partido político. A arte da lavagem cerebral e da manipulação atingiu um nível tão refinado na nossa era moderna que, muitas vezes, o ser humano é reduzido a uma simples máquina, um autômato que reage a estímulos externos sem qualquer filtro crítico. E se aceitarmos que a verdadeira essência da dignidade humana reside no pensamento, deixar a nossa mente se transformar em um depósito de ideias alheias é a maior tragédia que podemos impor a nós mesmos. Ter uma mente lúcida não é apenas um luxo intelectual, é uma arma vital para nossa sobrevivência e triunfo no campo de batalha da vida. Pois aquele que possui uma mente obscura, caótica e preguiçosa será, inevitavelmente, escravizado pelos propósitos daqueles que sabem usar a própria inteligência. Para que possamos trilhar esse caminho rumo à iluminação do nosso próprio intelecto, precisamos primeiro entender o que significa, de fato, pensar. Usamos a palavra pensamento de forma muito leviana para descrever qualquer imagem fugaz que atravessa nossa cabeça enquanto olhamos para o teto. Aquelas lembranças vagas, aquelas emoções passageiras e os devaneios sem raízes que nos visitam durante o banho não são pensamentos genuínos. O pensamento verdadeiro, o pensamento reflexivo e produtivo, é resultado de um exame rigoroso e detalhado de uma ideia, sustentado por evidências sólidas e por uma lógica encadeada, onde uma ideia serve de ponte natural para a próxima, fluindo majestosamente como as águas de um rio. Mas para que esse rio flua limpo e forte, a nossa mente precisa ser livre. E, ironicamente, a mente humana é frequentemente prisioneira de três grandes correntes. A primeira delas é a tirania das sensações do mundo exterior. Vivemos bombardeados por estímulos incessantes, desde o momento em que acordamos e olhamos para a tela do celular, até a hora em que dormimos. Essas sensações nos arrastam, fazendo com que a nossa atenção pule de galho em galho, sem nunca se aprofundar em nada. A segunda corrente é a escravidão das nossas próprias paixões e desejos internos. Quantas vezes não justificamos uma atitude racional apenas porque o nosso desejo falou mais alto? O ser humano primitivo agia como um reflexo automático, sentia raiva, gritava, sentia medo, fugia. Entre a emoção e a ação não havia nenhum intervalo. A evolução da nossa inteligência acontece exatamente quando conseguimos inserir uma cunha de vontade e reflexão entre o que sentimos e o que fazemos. E a terceira corrente, talvez a mais sutil e perigosa de todas, é a ilusão das palavras vazias. A linguagem foi criada para libertar o homem, permitindo a troca de ideias.
Mas quando usamos palavras grandiosas que não correspondem a realidades concretas, tornamo-nos reféns de discursos inflamados. Conceitos como liberdade, justiça e igualdade são frequentemente esvaziados de seu significado real e usados por manipuladores para incendiar as massas. O verdadeiro pensador exige evidências e não se deixa embriagar pela retórica encantadora que carece de substância. E como começamos a quebrar essas correntes? O ponto de partida absoluto, a porta de entrada para a evolução da nossa inteligência, é a arte da observação. Observar não é apenas olhar. Muitas pessoas atravessam a vida inteira como se fossem cegas e surdas, passando pelos acontecimentos mais cruciais de forma letárgica. Cada objeto, cada situação no mundo exige uma resposta, e se não soubermos observar, agiremos às cegas. O grande problema é que a familiaridade é o maior inimigo da observação. Nós nos acostumamos tanto com o nosso ambiente diário que deixamos de enxergar a sua beleza e os seus mistérios. Um estrangeiro que visita a nossa cidade nota imediatamente maravilhas e peculiaridades que nós, moradores antigos, ignoramos completamente. Precisamos cultivar o olhar do estrangeiro para nossa própria vida, mantendo os nossos sentidos em um estado de alerta constante e de curiosidade insaciável. Mas aqui reside um segredo fundamental, a observação eficaz, antes de tudo, um ato de seleção magistral. No meio daquela tempestade de sensações que mencionei no início, nós precisamos aprender a filtrar impiedosamente o que não importa. Pense em quando você está dirigindo um carro em uma estrada estreita e movimentada. Os seus olhos e ouvidos captam milhares de estímulos. Mas a sua mente brilhantemente descarta a cor das flores na beira da estrada ou a música tocando no carro ao lado. Para focar exclusivamente no volante, no freio, e no pedestre que ameaça atravessar a rua. O artista faz a mesma coisa. Quando um pintor olha para uma paisagem, ele desliga sua audição e concentra-se inteiramente nas linhas, nas formas e nas nuances de luz e sombra. Portanto, observar é saber perguntar, é saber o que procurar. Conta-se que em uma prestigiada universidade em Genebra havia uma janela enorme bem em frente ao local onde os estudantes passavam dezenas de vezes por dia. Um professor, querendo testar a capacidade de observação dos seus alunos, perguntou a 54 deles sobre aquela janela. Para o espanto geral, 44 estudantes afirmaram com absoluta certeza que a janela não existia, e pior, era exatamente ao lado dessa janela que ficava o quadro de avisos da escola que eles supostamente liam todos os dias. Eles olhavam, mas não observavam. Seguindo essa linha de pensamento, percebemos que a verdadeira observação exige método. Não podemos simplesmente abrir os olhos e tentar absorver o universo inteiro de uma só vez. Porque quem tenta ver tudo ao mesmo tempo acaba não enxergando absolutamente nada de forma clara. Os grandes detetives e os grandes cientistas não possuem poderes mágicos, eles apenas possuem um método. Eles quebram a realidade em partes. Eles usam o que podemos chamar de um mapa mental de observação. Imagine um médico experiente recebendo um paciente. Ele não olha para a pessoa de forma caótica. Ele segue um roteiro invisível, mas rigoroso. Primeiro avalia o histórico, depois o sistema digestivo, em seguida a respiração, a circulação. E assim por diante. Esse processo ordenado garante que nenhum detalhe vital passe despercebido. Napoleão Bonaparte era famoso por ter uma capacidade de observação que beirava o sobrenatural aos olhos dos seus soldados. Ao passar os olhos rapidamente por milhares de homens em formação, ele era capaz de notar um único botão faltando na farda de um soldado na terceira fileira. As pessoas achavam que ele era um deus, mas o segredo de Napoleão era o seu método infalível. Ele não olhava para o todo de forma confusa. Ele direcionava sua atenção para detalhes específicos em uma ordem pré-estabelecida que ele havia treinado até se tornar um hábito automático. Essa genialidade metódica fica ainda mais evidente quando lembramos das histórias do icônico detetive Sherlock Holmes, um personagem fictício, sim, mas construído sobre princípios psicológicos reais e profundos. Em uma passagem clássica, um amigo entrega a Holmes um relógio de bolso antigo e pede que ele deduza o caráter do antigo dono. Holmes examina o objeto, pesa-o na mão, abre a tampa e usa uma lente de aumento.
Após alguns minutos de silêncio, ele afirma com convicção que o relógio pertenceu ao irmão mais velho do amigo. Um homem que herdou boas oportunidades, mas que era descuidado, viveu períodos de pobreza alternados com momentos de prosperidade temporária, e que, tragicamente, acabou se entregando ao alcoolismo até a morte. O amigo, chocado e até ofendido, acusa Holmes de ter investigado a vida do seu irmão previamente. Mas Holmes, com a sua calma característica, explica a sua cadeia de observações. O relógio tinha marcas de penhor arranhadas na parte interna, indicando que o dono frequentemente precisava de dinheiro e empenhava a joia, recuperando-a em seguida, o que explica os altos e baixos financeiros. Além disso, a área ao redor do buraco onde se insere a chave para dar corda no relógio estava completamente arranhada por escorregões da chave. Que tipo de homem, pergunta Holmes, não consegue acertar o buraco da chave do próprio relógio à noite? A não ser um homem cujas mãos tremem devido à embriaguez constante? Esse é o poder esmagador de observar detalhes que os outros julgam insignificantes e conectá-los através da lógica de causa e efeito. E por falar em causa e efeito, essa é a ferramenta suprema para desvendar as intenções ocultas e os mistérios do comportamento humano. Nada no universo acontece por acaso. Toda ação tem uma raiz, e toda raiz produz um fruto. Quando lemos uma notícia absurda ou vemos uma reação exagerada de alguém, devemos imediatamente nos perguntar o porquê daquilo. A capacidade de não aceitar as coisas pelo seu valor de face é o que separa o pensador maduro da mente infantil. Há uma história fascinante sobre a sabedoria oriental antiga, onde dois mercadores acabam diante de um juiz. Um era um vendedor grego e o outro um turco. Eles disputavam a posse de um pequeno saco de moedas, e ambos juravam por suas vidas que o dinheiro lhes pertencia. O grego dizia que as moedas eram o lucro da sua mercearia, enquanto o turco afirmava ter recebido o dinheiro pela venda de uma carga de grãos. O juiz, diante daquele impasse onde a palavra de um valia tanto quanto a do outro, não se desesperou. Ele ordenou que trouxessem uma panela com água fervente, diante de todos, despejou as moedas em disputa dentro da água quente. Após alguns instantes, ele chamou os presentes para observarem a superfície da água. Lentamente, uma fina camada de óleo e gordura começou a se formar no topo. O juiz então sorriu e entregou o dinheiro ao grego, mandando prender o turco. Por quê? Porque através da observação das causas e efeitos, o juiz deduziu que se o dinheiro pertencesse a um vendedor de grãos, a água ficaria suja de poeira e palha, mas como o verdadeiro dono era um merceeiro que passava os dias manuseando azeite, queijos e óleos, as suas mãos engorduradas haviam impregnado as moedas com a gordura que agora flutuava na panela. Essa é a magia de uma mente que não se contenta com a superfície das coisas. Mas para que essa observação brilhante ocorra, é imperativo que a mente possua uma qualidade central, sem a qual todo o intelecto desmorona. A concentração. A concentração é a força motriz, o raio laser do pensamento. Se a observação é a porta de entrada do conhecimento, a atenção concentrada é a chave que a destranca. Uma mente dispersa, que pula de uma notificação de celular para um pensamento aleatório, e depois para uma preocupação com o futuro, é como um feixe de luz difuso que mal consegue iluminar um quarto. Mas quando você pega essa mesma luz e a concentra através de uma lente, ela se transforma em um laser capaz de cortar o aço. Os grandes gênios da humanidade não possuíam cérebros fisicamente diferentes dos nossos. Eles apenas dominavam a arte de focar a sua energia mental em um único ponto com uma intensidade avassaladora. Charles Darwin, por exemplo, trabalhava de forma focada por apenas algumas horas por dia, mas durante essas horas, a sua mente estava tão imersa no seu estudo que ele não precisava refazer o trabalho. Thomas Edison era tão obcecado por suas invenções que, no dia do seu próprio casamento, logo após a cerimônia, ele foi para o laboratório fazer um experimento rápido e acabou esquecendo da própria esposa, que o encontrou de madrugada, ainda debruçado sobre os seus aparelhos, completamente alheio à passagem do tempo. Essa capacidade de se desligar do mundo e focar em apenas uma coisa de cada vez é o grande segredo da produtividade e da genialidade. E como desenvolvemos essa concentração? O primeiro passo é o interesse apaixonado.
Nós não conseguimos prestar atenção naquilo que achamos entediante. Se algo não desperta nossa curiosidade, se não vemos utilidade naquilo, a nossa mente fatalmente irá vagar. Portanto, se você precisa se concentrar em um assunto árduo, o truque é encontrar um ângulo que o torne vital para você. Imagine as consequências positivas de dominar aquele assunto, visualize o sucesso que aquilo trará, ligue o tema frio a uma emoção quente. Além do interesse, a concentração é forjada no fogo do hábito. Ninguém nasce com o foco perfeito. É preciso treinar a mente como se treina um músculo. Quando a distração chegar, e ela vai chegar, você deve gentilmente, mas com firmeza, trazer a sua atenção de volta para a tarefa principal. Repetindo esse processo até que o foco se torne a sua segunda natureza. Avançando por este labirinto fascinante da mente, chegamos a um reino que frequentemente é mal compreendido, o reino da imaginação. Muitas pessoas práticas e pragmáticas torcem o nariz para a palavra imaginação, associando-a a devaneios infantis ou a poetas românticos que vivem com a cabeça nas nuvens. Mas a verdadeira imaginação, quando guiada por um propósito e disciplinada pela razão, é a ferramenta mais poderosa de inovação e resolução de problemas que o ser humano possui. A imaginação não é apenas fugir da realidade, é a capacidade de reconfigurar os elementos da realidade para criar algo novo e útil. A imaginação trabalha através de dois movimentos primordiais, a análise e a síntese. Imagine um homem de negócios que visita uma pequena cidade costeira, ainda pouco desenvolvida. Ao caminhar pela praia, ele não vê apenas areia e água, como as pessoas comuns. Ele analisa o ambiente, ele percebe o clima agradável, a proximidade com grandes centros urbanos e a falta de boas pousadas. Em seguida, a sua imaginação entra em ação através da síntese. Ele junta as peças na sua mente e visualiza um grande hotel de luxo, com quadras de esporte e restaurantes requintados. Ele projeta mentalmente o fluxo de turistas, calcula os custos e antevê o lucro. Tudo isso aconteceu no terreno fértil da sua imaginação muito antes de um único tijolo ser colocado na areia. A imaginação também é a mãe das hipóteses científicas. Quando um inventor ou um pesquisador se depara com um problema insolúvel, ele usa a imaginação para criar teorias explicativas. Ele se pergunta e se repetidas vezes, testando mentalmente diferentes cenários antes de levá-los para o laboratório de testes físicos. Sem a imaginação, o conhecimento humano ficaria estagnado em um poço de repetição mecânica, incapaz de dar saltos em direção ao desconhecido. Contudo, de nada adianta ter uma capacidade de observação afiada, um foco de raio laser e uma imaginação vívida, se o interior da nossa mente for um caos desordenado. É exatamente neste ponto que percebemos a importância vital da organização do pensamento. Ter ideias brilhantes perdidas no meio de um turbilhão de pensamentos confusos é o mesmo que ter um documento valiosíssimo jogado em uma montanha de papéis espalhados pelo chão de um escritório. Quando você precisar daquela ideia, você não vai encontrá-la. A mente organizada funciona através do princípio da associação e da classificação. Nós precisamos criar verdadeiras gavetas mentais para armazenar o nosso conhecimento. Lembra-se de Napoleão Bonaparte? Ele dizia que o seu cérebro era como um grande armário cheio de gavetas. Quando ele precisava tratar de um assunto militar, ele abria a gaveta correspondente, acessava todas as informações perfeitamente ordenadas. Ao terminar, fechava aquela gaveta para abrir a gaveta da política externa, sem que uma coisa contaminasse a outra. Nós devemos fazer o mesmo. Quando lermos um livro, não devemos apenas acumular informações soltas. Devemos nos esforçar para classificar o que lemos, encontrando as semelhanças e as diferenças com o que já sabíamos antes. Ao ler sobre um novo método de educação, por exemplo, a mente organizada imediatamente abre a sua gaveta de conhecimentos sobre educação. Compara a nova teoria com as ideias antigas de filósofos que já leu, analisa os prós e os contras. E guarda essa nova síntese em um local acessível da memória. Sem essa classificação, sem o hábito de resumir as ideias complexas em princípios simples e claros, o nosso cérebro se torna um sótão empoeirado, cheio de tranqueiras intelectuais que não servem para nada na hora da necessidade. E isso nos leva, naturalmente, ao pilar final da nossa estrutura intelectual, a memória.
É muito comum ouvirmos as pessoas reclamarem que têm uma memória fraca, que esquecem tudo que estudam e que seus cérebros parecem peneiras. Mas a verdade surpreendente é que a memória não é um compartimento isolado que funciona mal. Ela é o resultado direto de tudo o que discutimos até agora. Nós esquecemos o que lemos porque lemos sem atenção, sem interesse emocional e sem método. Se a sua mente não estiver focada e se o seu coração não se emocionar com o assunto, a informação simplesmente não vai grudar. Pense em como você se lembra perfeitamente de uma humilhação que sofreu há 10 anos, ou de um momento de extrema alegria na sua infância. A emoção é a cola da memória. Para lembrar de algo complexo, você precisa primeiro observá-lo com extrema precisão, dissecando as suas partes. Depois, você deve associar essa nova informação a algo que você já conhece bem, criando ganchos mentais. E, por fim, você deve encontrar o princípio unificador daquele assunto. Os antigos sábios chineses, como Confúcio, falavam sobre o conceito de NHTD Quanxi, que significa um único princípio que atravessa e conecta todas as coisas. Quando você estuda um tema complexo, não tente decorar milhares de detalhes isolados. Procure a ideia central, a espinha dorsal que sustenta todo o resto. Em uma grande obra de arte, seja um quadro, um livro ou uma sinfonia, existe sempre um sentimento dominante, uma intenção primária do autor. Se você capturar esse núcleo, todos os outros detalhes se encaixarão perfeitamente na sua memória, como satélites orbitando ao redor do Sol. Fouque, o grande estrategista militar, diante de qualquer problema complexo ou crise avassaladora, costumava parar. Respirar fundo e fazer a si mesmo uma pergunta incrivelmente simples: do que se trata isso afinal? Ele buscava o núcleo do problema, varrendo para longe todas as distrações secundárias. Em última análise, meus caros ouvintes, treinar a mente para ser lúcida e soberana não é uma tarefa para preguiçosos. Exige a coragem de rejeitar as ideias mastigadas que a sociedade tenta nos empurrar goela abaixo. Exige a paciência de observar o mundo com a pureza de uma criança e a sagacidade de um detetive. Exige a força de vontade de domar a nossa atenção rebelde. De cultivar uma imaginação que ouse desafiar o óbvio e de organizar o nosso templo interior com a disciplina de um mestre. Quando você aprende a ser o regente absoluto dos seus próprios pensamentos, você deixa de ser um passageiro assustado na tempestade da vida e passa a ser o capitão inabalável do seu próprio destino. E lembre-se sempre, a verdadeira genialidade não é um dom mágico concedido pelos deuses a uma minoria privilegiada, a genialidade é, na sua essência mais pura, o resultado de uma paciência extraordinária e de uma mente que se recusa a aceitar o caos. Muito obrigado por embarcarem comigo nesta profunda jornada de reflexão e autodescoberta. Continuem treinando as suas mentes, questionando o mundo ao seu redor e, acima de tudo, pensando por si mesmos. Até o nosso próximo encontro.